Olá alunos, professor Luiz Paloski aqui para a gente dar continuidade à resolução dos exercícios de juros compostos. Nesse vídeo nós resolveremos mais 5 exercícios, do 26 ao 30, iniciando pelo 26, ele que pede qual deve ser o tempo para que a quantia de R$10.000 gere o montante de R$11.000 quando aplicado a uma taxa de 10% ao mês no sistema de juros compostos. Então eu quero saber em quanto tempo. Dessa forma, colocando as informações que nós temos, eu tenho um PV de 10.000, o período eu quero descobrir, a taxa 10% ao mês e o valor futuro de R$11.000. Eu quero descobrir em quanto tempo. Pela lógica, é bem simples, a gente poderia simplesmente saber que se eu quero descobrir em quanto tempo 10.000 chega a 11.000 a uma taxa de 10% ao mês, eu sei que 10% de 10.000 é 1.000. Então, eu sei que em um mês eu chegaria a 11.000, né? Os 10.000 mais 1.000, que é o rendimento de apenas um mês. Mas eu posso colocar na fórmula também e resolver. Então eu tenho que o meu valor futuro, que é 11.000, é igual a 10.000, que multiplica 1 mais 0,1 elevado ao período. Os 10.000 que estão multiplicando vai passar dividindo, então vai ficar 11.000 dividido por 10.000, que é igual a 1 mais 0,1 elevado a n. 11.000 dividido por 10.000 dá 1,1, que é igual a 1,1 elevado a n, né? 1 mais 0,1 dá 1,1 elevado a n. O que eu preciso achar aqui é o exponencial. Então, dessa forma, que exponencial tem que estar aqui para que eu mantenha a igualdade? Aqui eu tenho 1,1 elevado a 1, né? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então quer dizer que o meu n é igual a 1, um mês, que é justamente pela lógica aqui o que a gente descobriu. Eu posso resolver também via calculadora financeira HP12C. Como que eu resolveria na HP? Primeiro eu tenho que limpar a memória, então FREG, digito o meu valor presente, sempre negativo, né? Então CHS PV. 10% é minha taxa ao mês e 11.000 é o meu valor futuro. Eu aperto em N, ele me dá o período de um mês. Então eu sei que em um mês eu teria um valor futuro de R$11.000 se eu aplicasse R$10.000 a uma taxa de 10% ao mês. No exercício 27, então eu preciso aplicar, é uma pergunta, né? Pergunta-se, eu preciso aplicar 5.000 por um período de quantos meses a uma taxa de 2% ao mês no sistema de juros compostos, para que ao final da aplicação eu tenha o dobro desse capital. Então, para que no final eu tenha 10.000, correto? Então, eu preciso aplicar 5.000 por quanto tempo a uma taxa de 2% ao mês, para que no final eu tenha, ou seja, o meu valor futuro seja 10.000, o dobro da aplicação inicial. Então, nós temos algumas informações. O meu PV é 5.000, o período é o que eu quero descobrir, a minha taxa de 2% ao mês, meu valor futuro eu não tenho diretamente, mas ele me diz que tem que ser o dobro do PV, ou seja, 2 vezes 5.000. Nesse caso, o meu valor futuro tem que ser R$10.000. Então eu posso jogar na fórmula, 10.000, que é o meu valor futuro, é igual a 5.000, que é o meu valor presente, que multiplica 1 mais 0,02 elevado ao período que eu quero descobrir. Primeiro passo, eu vou pegar os 5.000 que está multiplicando tudo que está entre parênteses e vou passar ele dividindo, então vai ficar 10.000 dividido por 5.000 é igual a 1,02 elevado a n. 10 dividido por 5, né? 10.000 dividido por 5.000 vai dar 2, que é igual a 1,02 elevado a n. Então nós chegamos a um valor que eu ainda não descobri o que é n. Eu tenho n no exponencial, então eu tenho n aqui no exponencial e eu preciso isolá-lo, eu preciso tirar ele dali para eu conseguir calcular. E daí mais uma vez a gente vai recorrer a uma regra matemática para a gente conseguir resolver isso. Eu preciso inicialmente lembrar da nossa regra. Vou apagar e vou colocar aqui no cantinho. Então vou fazer a nossa regra que eu vou utilizar para resolver esse exercício. Qual é a regra? É uma regra de logaritmo. Uma das regras diz que o log
de um número qualquer A elevado a n é a mesma coisa que eu fizer n vezes o log desse número, o log de A. Então é a mesma coisa. Eu posso fazer dessa forma ou eu posso fazer dessa forma. Com essa regra, a gente consegue tirar o n ali do exponencial para facilitar a nossa solução. Então, continuando a resolução, eu vou ter que aplicar log dos dois lados, correto? Então, eu tenho que aplicar log de 2 vai ser igual a n vezes o log de 1,02, né? Seguindo essa regra aqui. Porque se eu fizer o log de 1,02 elevado a n, é a mesma coisa que n vezes o log de 1,02. Agora, eu posso passar esse log de 1,02 que está multiplicando n aqui, dividindo o log de 2. Então, vai ficar log de 2 sobre o log de 1,02 é igual a n. Agora eu preciso calcular o logaritmo de 2, calculo o logaritmo de 1,02, divido e acho o período. Eu vou utilizar o ln, tá? É o logaritmo natural, porque tem na HP e eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula. Eu vou passar os resultados aqui e a gente vai ver como calcula. Então, n vai ser igual. O log de 2, o ln, na verdade, de 2, ele é 0,693147. E o ln de 1,02 é 0,019803, utilizando 6 casas após a vírgula. Se eu fizer essa divisão, 0,693147 por 0,019803, eu vou achar um n de aproximadamente 35 meses. Tá? Arredondando vai dar 35 meses, ok? Então esse é o resultado da nossa conta. Vou mostrar como que a gente calcula o ln na HP12C. Na HP12C, nós podemos calcular o ln pela função g. Então aqui nós temos a função g. Sempre quando a gente aperta o botão da função g, vai aparecer um g na tela. E agora eu estou preocupado com tudo que é azul. Tudo que é azul é que eu estou ativando. Tá vendo que embaixo de cada tecla aqui, junto da tecla, eu tenho elementos em azul. Então esses elementos é que vão ser ativados quando eu aperto G, tá? Então eu vou limpar aqui a nossa tela com CLX. Aí eu posso digitar 2, Enter, G, LN. Tá vendo que o LN está aqui em azul? Então o LN de 2. Vou mostrar 6 casas. Então F6 vai dar 0,693147, que é justamente o ln que eu utilizei aqui. Da mesma forma, calculo o ln de 1,02. Então vou calcular 1,02, Enter, G, ln. Já está me mostrando as 6 casas. Então também é 0,019803, que é esse número aqui. Vou fazer divisão. Então se eu fizer 0,693147, Enter, 0,019803, dividir. E eu colocar em 2 casas, ele arredonda para 35 meses. Tá bem? Então são 35 meses. Eu também posso fazer diretamente na calculadora. Então eu vou F reg para limpar a memória. Quais as informações que eu tenho? Então 5.000 que é meu valor futuro, 5.000 CHS, desculpa, meu valor presente, PV. 2% que é a taxa de juros ao mês, e o meu valor futuro são 10.000. 10.000 valor futuro. Qual então é o período? 35. Então dá exatamente o período. Também facilita a nossa vida a calculadora financeira. No exercício 28, nós temos que um ar-condicionado ele sai à vista por R$ 1.090. E daí eu quero saber que se eu der uma entrada de R$ 200 e o restante for pago em 4 prestações mensais a uma taxa de juros de 2,5% ao mês, no sistema de juros compostos,
qual será o valor mensal de cada parcela. Nesse exercício, nós vamos utilizar uma outra fórmula que ainda nós não vimos, que é a fórmula para determinar qual é o valor da prestação, da parcela em si. Então, montando o nosso exercício, temos que o meu valor presente aparentemente é 1.090, mas eu tenho uma entrada de 200. E eu tenho um período de 4 meses e uma taxa de 2,5% ao mês. Inicialmente eu tenho que saber que o meu valor presente, na verdade, não são os 1.090, né? Porque eu dei uma entrada. Então quer dizer que eu não estou adquirindo a dívida dos 1.090 especificamente. Eu estou, na verdade, com um valor presente de 890, que são os 1.090 menos os 200 que eu dei de entrada. Então esse é o meu valor presente correto, tá bem? E daí a gente vai trabalhar com uma fórmula um pouco diferente. Eu vou passar a fórmula, depois a gente monta ela e resolve, tá? Então a fórmula do PMT, sempre a prestação a gente chama de PMT. Na calculadora financeira está como PMT, por isso que a gente utiliza essas nomenclaturas. Então eu tenho o meu PMT, a minha prestação, isso no juros composto, tá? Vai ser igual ao meu valor presente dividido por 1 mais a minha taxa elevado a n menos 1, e isso dividido por 1 mais a minha taxa elevado a n vezes a própria taxa. Tudo isso aqui entre colchetes. Então eu preciso resolver primeiro tudo que está aqui embaixo para depois fazer a divisão do PV por isso, tá bem? Eu tenho uma variação, então vamos montar o exercício da forma que nós temos ele. Então o meu PMT vai ser igual a 890, que é o meu valor presente, dividido por 1 mais 0,025 elevado a 4 meses, menos 1. Tudo isso dividido também por 1 mais 0,025 elevado a 4 vezes 0,025. Então eu tenho que resolver tudo que está aqui embaixo primeiro. Logo, meu PMT será igual a 890 dividido por 1 mais 0,025 é 1,025. 1,025 elevado a 4 vai me dar 1,103813 menos 1. Tudo isso dividido por 1,10381 vezes 0,025. Vou apagar aqui em cima para a gente continuar a conta. Então, continuando a conta aqui em cima, o meu PMT é igual a 890 dividido por 0,1038113 dividido por 1,103815 vezes 0,025, que é o que está aqui embaixo, vai me dar 0,027595. Fazendo agora essa divisão aqui, nós temos o PMT igual a 890 dividido por 3,762022, que vai me dar um valor, um PMT, ao final dessa divisão. Agora eu divido os 890, vai dar 236,57. Então, meu resultado final, minha parcela é 236,57. Eu posso fazer de uma forma bem mais simples na calculadora financeira. Vou limpar o que está aqui. F-reg para a gente limpar sempre a memória. Vou colocar o meu valor presente. Então, 890 CHS, valor presente. 4, que são os meses. 2,5, que é o percentual ao mês. E
clico em PMT. Ele vai me dar justamente 236,58. O nosso ali na conta deu 236,57, porque a gente utilizou as 6 casas após a vírgula. Se a gente utilizasse mais casas após a vírgula, daria um valor bem mais aproximado. Mas daí isso é questão de arredondamento, né? Não impactou tanto assim na conta, deu 1 centavo lá de diferença. Então, pode ficar tranquilo utilizando pelo menos 6 casas que vai funcionar. Tá bem? No exercício 29, nós temos que uma televisão foi paga em 5 prestações mensais de R$ 383,90, sem entrada. Isso é importante que nós veremos nos próximos vídeos, que quando eu dou entrada, existe uma diferença na forma de cálculo, tá? Mas daí a gente discute quando a gente chegar lá. Então, 383 sem entrada. Sabendo-se que a taxa de juros foi de 2% ao mês no sistema de juros composto, qual seria o valor pago caso eu tivesse feito a compra à vista? Então eu quero saber qual é o valor presente, na verdade, dessa televisão. Tá bem? Eu tenho o valor da prestação, 5 meses, que é o período, e a taxa de juros, que é 2% ao mês. Utilizando a nossa fórmula que a gente acabou de aprender, do PMT, eu posso conseguir resolver. Então eu tenho que meu PMT é 383,90, que é igual ao meu valor presente, que eu quero descobrir, dividido por 1 mais 0,02 elevado a 5 menos 1, tudo isso dividido também por 1 mais 0,02 elevado a 5 vezes 0,02. 383,90 é igual ao meu valor presente dividido 1,02 elevado a 5 é 1,104081 menos 1, que é o mesmo resultado, né? 1,104081 vezes 0,02. 383,90 vai ser igual ao meu PV dividido por 0,104081, que é dividido por 0,022082. Faço essa divisão aqui primeiro. Eu vou passar para cá, que os meus 383,90 são iguais a o meu PV dividido por 4,71336. Agora é só multiplicar aqui cruzado, que eu vou ter que o meu PV é igual a 1.809,47, tá? E daí a gente vai fazer na HP para ver como que fica. Se esses 1.809,47 está realmente exato. Vou zerar, vou limpar a memória sempre, vou alimentar com as informações que eu tenho. Eu tenho então 383,90 como PMT, um período de 5 meses, uma taxa de 2% ao mês. Eu quero saber então qual é o meu valor presente, 1.809,50. Então dá um pouquinho diferente dos 47 que a gente acabou de calcular aqui, mas como eu disse, é questão de arredondamento, né? Isso não vai influenciar, por exemplo, se você tiver em uma prova, não vai estar tão junto, tão perto assim os números, né? Não vai ter 1.809,50 e uma outra alternativa com 1.809,47 só para enganar nesse sentido. Não, porque manualmente a gente consegue resolver com 6 casos aí com tranquilidade. Então, estaria bem próximo, você saberia que é o 1.809,50. Tranquilos? Uma observação aqui interessante a fazer, sempre que a gente for calcular o PMT, na calculadora HP12C, eu disse que é importante saber se tem uma entrada ou se não tem uma entrada, né? Se eu estou fazendo em 5 vezes com entrada ou sem entrada. Quando eu coloco o valor da entrada, é fácil, porque daí eu posso fazer simplesmente o meu valor presente, ele é o valor total sem a entrada, né? Sem menos o valor que eu dei de entrada, como a gente resolveu no exercício anterior. Agora, quando eu faço que as prestações têm que ser iguais, né? Aí eu tenho que saber se uma vai ser de entrada ou se uma vai ser após 30 dias, por exemplo,
da compra. Por padrão, a calculadora vai considerar como se a prestação fosse o que a gente chama de postecipada. Prestações postecipadas quer dizer que a primeira parcela é para depois de 30 dias da compra. Ou se ela é antecipada, daí é quando eu dou uma entrada, tá bem? Por padrão, a calculadora considera como se fosse postecipada. E daí, para a gente diferenciar para ela quando for antecipada, eu vou ter que clicar aqui em G e o número 7, que na verdade eu estou ativando GBEG, que quer dizer begin, quer dizer no começo, e daí vai aparecer escrito begin na calculadora. Quer dizer que ela está sabendo que você está fazendo um cálculo com uma prestação antecipada, existe uma entrada antecipada, tá bem? Agora, quando a gente for fazer as demais, que não tem entrada, daí coloca GEND, que daí é no final, ela já considera que é no final. Tranquilos? No último exercício desse vídeo, o exercício 30, nós temos aqui que eu planejo emprestar 5.000 por um período de 12 meses. Ao final, eu pretendo receber de volta um valor de 7.500. Então, eu preciso procurar um investimento que me dê qual taxa de juros, né? Qual deve ser o percentual da taxa de juros composto para que eu venha a conseguir esse montante. Nós temos então o valor presente, que é o que eu vou investir de 5.000 por um período de 12 meses. A taxa é o que eu quero descobrir, só que eu sei que no futuro eu quero R$ 7.500. A gente pode jogar na fórmula. 7.500, que é o meu valor futuro, é igual a 5.000, que é o meu valor presente, que multiplica 1 mais a taxa elevada a 12. Primeiro passo, eu vou passar dividindo os 5.000, que está multiplicando desse lado, ele vai passar dividindo, então é 7.500 dividido por 5.000, que é igual a 1 mais i elevado a 12. 7.500 dividido por 5.000 dá 1,5, que é igual a 1 mais i elevado a 12. Lembram agora que a gente precisa usar a regra da exponenciação, né? Da radiciação lá, exponenciação, para a gente conseguir resolver. Quer dizer que eu tenho que tirar a raiz. Qual raiz? 12. Porque eu tenho que cortar esses dois aqui. Eu tenho que tirar essa raiz dos dois lados. Então, a raiz 12 aqui dos dois lados. Só que eu tenho que usar a regra lá, porque eu não tenho como tirar efetivamente a raiz 12. Então, eu vou ter que pegar o 1,5 e elevar a 1 sobre 12, que é igual a 1 mais i. 1 sobre 12 vai dar um valor bem pequeno. Vai dar 0,08333333 e é uma dízima periódica. Tá? Então, eu já vou fazer essa conta. Já a gente calcula na HP. Então, vai ser 1,5 elevado a 1 sobre 12 vai dar 1,034366, que é igual a 1 mais i. O 1 que está somando desse lado, eu vou passar ele subtraindo, então vai ficar 1,034366 menos 1, vai sobrar 0,0343366, que é igual a i. Então, a minha taxa de juros é essa. Eu multiplico ela por 100 para eu achar em percentual. Vai ser de aproximadamente 3,44% ao mês, né? Porque eu coloquei aqui em meses, então minha taxa eu estou achando ela em meses. Só para a gente demonstrar aqui, né? Vou apertar CLX para zerar. 1 Enter 12 dividido, como eu disse, é um valor bem pequeno. Vou colocar 6 casas aqui. É 0,083333 e esse 3 continua aqui. Se eu elevar o 1,5 a isso, então eu vou pegar 1,5, Enter, 0,08333 e elevar, vai dar justamente 1,034366. Se eu fizer menos 1, sobra isso. Vezes 100, e vou arredondar para duas casas, 3,44% ao mês. Obviamente que eu calcular diretamente na HP é mais fácil ainda. Então eu vou
limpar aqui, FREG, para limpar a memória. 5.000 CHS, que é o meu PV. 12, que é a quantidade de meses. 7.500, que é o meu valor futuro. E eu quero descobrir a taxa, 3,44% ao mês. Então é isso. Dessa forma, chegamos ao final de mais um vídeo resolvendo exercícios de juros compostos. Agradeço a atenção de todos, espero que tenham entendido e bons estudos a todos.